Olá a todos e sejam bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje, para me acompanhar nessa jornada, a gente tem a Vanessa, nossa expert em E. Oi, pessoal. A gente vai mergulhar fundo em inteligência artificial, do início até hoje, dos autores Léo Chen-Cohen. Isso aí, preparados para desvendar esse mundo. Acho que todo mundo tem uma ideia, né, do que é IA, mas esse livro, ele promete ir bem além do básico. Ele funciona de tipo um guia, sabe? Mostrando a evolução da IA ao longo do tempo. Começando lá atrás com a IA baseada em conhecimento, usando fatos e informações pré-programadas para resolver problemas. Tipo, lembra daqueles sistemas especialistas antigos? Ah, sim. Tipo, o médico colocava os sintomas e o sistema, baseado no que ele sabia, sugeria um diagnóstico. Era incrível para a época, mas, pensando bem, era bem limitado. Total. E o livro fala bastante disso, dessa limitação. Hum. Porque esses sistemas, eles não conseguiam aprender com novas informações, né? Aí que entra a IA baseada em dados, que usa algoritmos para analisar quantidades tipo gigantescas de dados e fazer previsões. A gente usa isso direto hoje em dia, né? Com certeza. Redes neurais, deep learning, tudo isso. É como se a gente ensinasse um computador a reconhecer um gato, sei lá, mostrando milhões de fotos de gatos para ele. E o livro explica essa evolução de um jeito bem legal, bem fácil de entender. E o mais legal é que ele não fica só na teoria. Ele mostra como a IA é aplicada na prática, desde os sistemas especialistas até reconhecimento de fala. A Vanessa, que manja tudo disso, pode explicar melhor. É isso aí. O livro explica áreas como planejamento inteligente, reconhecimento de padrões. É incrível como a IA tem tanta coisa que a gente usa todo dia, né? Pensa na sua caixa de som inteligente, por exemplo. Você pede para ela tocar uma música e ali tem IA, entendeu? Interpretando o que você falou e buscando a música. E o mais legal, eles não param nas aplicações atuais. Vão além, explorando essa fusão de tecnologias diferentes de IA, abrindo um leque enorme de possibilidades. Exatamente. Imagina juntar a lógica de um sistema especialista com a capacidade de aprendizado de uma rede neural. Nossa, as implicações disso são, tipo, enormes. Tanto em potencial quanto em desafios éticos, né? Falando em história, o livro faz uma viagem no tempo. Começa lá nos anos 50 com a busca simbólica. Os pesquisadores tentando criar programas que, tipo, manipulassem símbolos para resolver problemas lógicos. Era como ensinar um computador a jogar xadrez. Movendo as peças, seguindo as regras. Foi um passo importante, mas ainda bem longe da complexidade da inteligência humana. Depois, nos anos 70 e 80, veio a fase da modelagem baseada em conhecimento, né, com a explosão dos sistemas especialistas. O Dendral, por exemplo, ajudava químicos a identificar compostos orgânicos. A IA começava a mostrar seu potencial prático. E nos anos 90 e 2000, a IA baseada em dados toma conta, impulsionada pela, explosão de dados que a gente teve e pelo desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina. É a era da IA que aprende com o mundo real, reconhecendo padrões, fazendo previsões. Uma mudança total. E hoje, estamos na era da IA generalizada. A IA se integrando cada vez mais na nossa vida. Smartphone, carro autônomo, tudo. Verdade, a EA está em todo lugar, impactando a sociedade de formas que, às vezes, a gente nem imagina. Mas o livro não se limita ao passado e presente. Ele também discute os desafios, as oportunidades da IA no futuro. É isso aí. E aborda questões éticas, sociais, econômicas. A IA não é só uma tecnologia, é uma força, né, que vai moldar o futuro da humanidade. E aí surgem perguntas complexas. Como garantir que a IA seja usada para o bem? Como lidar com os impactos no mercado de trabalho? Perguntas super importantes que os autores nos fazem pensar. E eles exploram também os limites da IA, né? Afinal, além de estar em desenvolvimento, tem muito que evoluir. A gente precisa de algoritmos mais robustos, mais eficientes e transparentes. Sem falar na questão dos dados de treinamento. Se os dados forem ruins, a IA também vai ser. É super importante que os dados sejam de alta qualidade, que representem bem a realidade e que não tenham viés. Com certeza. E o livro também fala bastante da importância da ética na IA. Ela tem potencial para o bem e para o mal. A gente precisa garantir que ela seja desenvolvida e usada de forma responsável. E falando em futuro, o livro também fala da singularidade tecnológica, aquele momento hipotético em que a IA ultrapassa a inteligência humana. Os autores exploram várias perspectivas sobre isso, desde visões super otimistas até as mais pessimistas. Um debate que nos leva a pensar. O que significa ser humano em um mundo cada vez mais dominado pela IA? Qual vai ser o nosso papel? O nosso futuro como espécie? Perguntas que com certeza vão muito além do livro, né? Com certeza. E para nos guiar por essa complexidade toda, os autores estruturam o livro de um jeito bem claro, em 3 partes. A primeira é dedicada à IA baseada em conhecimento. Isso. Eles exploram os fundamentos da representação do conhecimento, a busca heurística, o raciocínio lógico. É como aprender a construir o cérebro da IA, sabe? Com todas as suas engrenagens. A segunda parte mergulha na IA baseada em dados, explorando os algoritmos de aprendizado de máquina, as redes neurais, o deep learning. É como ensinar IA a aprender com a experiência como se fosse uma criança. E a terceira parte, a gente faz um tour pelas aplicações da IA. Desde os sistemas especialistas até o processamento de linguagem natural, a visão computacional.
É a IA em ação, transformando o mundo ao nosso redor. Nossa, cada parte parece um universo a ser explorado. Tô super ansioso para mergulhar nos detalhes de cada capítulo. Mas antes de começar, que tal a pausa pro cafezinho? Ótima ideia. Voltamos já já para desvendar os segredos da IA. E aí, pessoal? De volta ao Bookcast, prontos para desvendar mais segredos da inteligência artificial. Com certeza. Café fresquinho, a gente está pronto para mergulhar na primeira parte do livro e é baseada em conhecimento. Lembra que a gente falou da representação do conhecimento? É como ensinar a máquina a pensar, né? A organizar informações de um jeito que faça sentido para ela. Exatamente. E o livro manda muito bem nessa parte. Ele apresenta vários métodos para isso. Redes semânticas, frames, lógica de predicados, cada um com suas vantagens e desvantagens. Eu achei as redes semânticas muito interessantes. É como criar um mapa de conceito, sabe? Onde as ideias se conectam através de relações. Tipo gato conectado a mamífero pela relação. É um tipo de... Bem visual, né? Uma forma bem legal de representar o conhecimento. Já os frames, eles são mais como modelos, sabe? Que descrevem objetos ou eventos com seus atributos. Um frame para gato poderia ter atributos como cor, tamanho, comportamento. E a lógica de predicados entra com uma linguagem mais formal, né? Usando símbolos e regras para representar o conhecimento. Parece complicado, mas é essencial para a IA poder, deduzir coisas novas a partir do que ela já sabe. Fazer inferências. É como dá para a IA essas ferramentas para pensar logicamente como a gente, mas só ter o conhecimento não basta, né? A IA precisa saber usar ele para resolver problemas. É que entra na busca heurística. Me explica melhor essa parte. Imagina um labirinto gigante, com milhões de caminhos possíveis. A busca heurística é tipo um guia turístico super inteligente que ajuda a IA a navegar por esse labirinto, encontrando o caminho mais eficiente para chegar no objetivo. Entendi. E o livro fala de vários algoritmos de busca heurística, né? Assim? Greedy Search, Hill Climbing. Cada um com sua própria estratégia para explorar as opções. E o legal é que a busca heurística não se limita a encontrar a solução perfeita, né? Ela também pode achar soluções boas o suficiente em um tempo razoável. Faz sentido? Nem sempre a gente precisa da resposta ideal. Às vezes uma solução aproximada já resolve. Mas e depois que a IA encontra a informação que precisa? Como ela raciocina com ela? Aí a lógica volta a ser a protagonista. Ela é a base do raciocínio, a arte de pensar corretamente, de chegar a conclusões válidas. O livro explora diferentes tipos de lógica, como a proposicional, a de predicados, que permitem a IA deduzir novos conhecimentos a partir do que ela já sabe. Então, basicamente, a IA baseada em conhecimento tenta replicar o raciocínio humano usando lógica e representação do conhecimento. Exatamente. É incrível como a gente consegue modelar esse processo, né? Criar sistemas que pensam, aprendem e resolvem problemas como a gente. Claro que ainda estamos longe da complexidade da mente humana, mas os avanços são, sensacionais. E o livro também fala das limitações dessa abordagem, né? Sim, ela depende de uma representação explícita do conhecimento, o que pode ser difícil e trabalhoso para domínios complexos. E a IA tradicional, baseada em conhecimento, tem dificuldade em lidar com a incerteza que é, inerente ao mundo real. E é aí que entra a IA baseada em dados, né? Em vez de tentar programar todo o conhecimento na máquina, a gente alimenta lá com dados e deixa que ela aprenda sozinha. Exatamente. É como ensinar uma criança a reconhecer um gato. Não descrevendo o animal em detalhes, mas mostrando vários exemplos. Mas essa é uma história para a próxima parte no nosso Bookcast. Verdade. Vamos deixar a IA baseada em dados para depois do próximo cafezinho. Mas antes de encerrar essa parte, queria voltar um pouco na questão da busca heurística. O livro dá exemplos práticos de como é ela usada. Claro, ele mostra como a busca heurística é aplicada em várias áreas, tipo planejamento de rotas, jogos de tabuleiro, até diagnóstico médico. Por exemplo, imagine um sistema que precisa encontrar o caminho mais curto entre 2 pontos no mapa. Tipo um GPS, mas muito mais inteligente. Exato. Ele usaria algoritmos de busca heurística para analisar as diferentes rotas, levando em consideração, distância, tempo, tráfego e encontrar o melhor caminho. Que legal! E nos jogos de tabuleiro, como a busca heurística funciona? Imagina um jogo de xadrez. A cada jogada existem, inúmeras possibilidades. E a IA precisa analisar cada uma delas para escolher melhor, né? A busca heurística ajuda a IA a navegar por essa árvore de possibilidades, avaliando as consequências de cada jogada e escolhendo a que leva a maior chance de vitória. Ou seja, a IA pensa vários passos à frente como um grande mestre de xadrez. Isso aí. E o mais interessante é que a busca heurística também pode ser aplicada em áreas como o diagnóstico médico. Imagina um sistema que analisa os sintomas de um paciente para identificar a doença. Sim, tipo um médico virtual.
Exatamente. Ele usaria algoritmos de busca heurística para analisar diferentes possibilidades, comparando os sintomas do paciente com sintomas de várias doenças, e assim chegaria no diagnóstico mais provável. É incrível como essa técnica pode ser usada em áreas tão diferentes. E o livro explora cada uma delas com bastante profundidade. Sim, ele apresenta os conceitos de forma clara e didática, com exemplos práticos, o que torna o aprendizado muito mais interessante. Com certeza. Acho que já deu para ter um gostinho de como a IA baseada em conhecimento revolucionou a área. Mas agora vamos dar mais uma pausa para recarregar as energias e voltar para a segunda parte do livro, que promete ser ainda mais empolgante. Combinado. Até já. E aí, pessoal? De volta ao Bookcast. Prontos para a última parte da nossa viagem pela inteligência artificial. Preparadíssimo. Cafeína no sistema. Bora mergulhar na IA baseada em dados. É aqui que a mágica do aprendizado máquina acontece, né? Isso aí. Em vez de programar o conhecimento na máquina, a gente alimenta ela com dados e deixa que ela aprenda sozinha. É como ensinar uma criança a reconhecer um gato mostrando vários exemplos sem explicar o que é um gato. E o livro explica direitinho os tipos de aprendizado de máquina, né? Supervisionado, não supervisionado e por reforço. Sim, é como se a gente tivesse ferramentas diferentes para tarefas diferentes. No aprendizado supervisionado, a máquina aprende com exemplos que a gente já classificou, sabe? Imagine ensinar o algoritmo a separar fotos de cães e gatos. A gente mostra um monte de fotos, cada uma com o tic-tac-cama ou gato, e o algoritmo aprende a identificar as características de cada animal. E no aprendizado não supervisionado, a máquina se vira sozinha, né? Como é que ela faz isso? É como um detetive procurando pistas. A máquina recebe os dados sem nenhuma etiqueta e precisa encontrar padrões e estruturas por conta própria. Por exemplo, ela pode agrupar clientes com base no que eles compram, mesmo sem saber de antemão o que define cada grupo. Nossa, que legal. E o aprendizado por reforço? Como funciona? Pensa num videogame. A máquina é o jogador e ela aprende tentando e errando, recebendo pontos por acertos e perdendo pontos por erros. Com o tempo, ela aprende a fazer mais pontos e a vencer o jogo. O livro também se aprofunda nos algoritmos, né? Dentro de cada tipo de aprendizado. Ele fala de árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte, redes neurais. Sim, ele explica cada um de um jeito bem fácil de entender, com exemplos. As árvores de decisão são como fluxogramas que dividem os dados em grupos menores, com base nas características deles. As máquinas de vetores de suporte, elas buscam a melhor linha para separar os dados em classes diferentes. E as redes neurais? Essa foi a parte que mais me fascinou. As redes neurais são inspiradas no cérebro humano. Exatamente. Elas aprendem através da conexão entre neurônios artificiais. E o livro explica o Deep Learning, que usa redes neurais profundas com várias camadas para aprender representações complexas dos dados. É o Deep Learning que está por trás do reconhecimento facial, dos carros autônomos, né? Sim. O livro explora as arquiteturas de Deep Learning, como as redes neurais convolucionais, que são especialistas em processar imagens, e as redes neurais recorrentes, que lidam com sequências tipo texto e fala. É incrível como o Deep Learning está mudando tudo na EA. Mas, como toda tecnologia é poderosa, ele também tem seus desafios, né? Com certeza. A qualidade dos dados é fundamental. Dados ruins, com erros ou vieses, podem levar a resultados errados ou até discriminatórios. E entender como os modelos de aprendizado de máquina funcionam também é um desafio. Muitas vezes eles são como caixas pretas e é difícil saber como eles chegam às conclusões. Essa falta de transparência pode gerar desconfiança, né? Principalmente em áreas como saúde e justiça. Verdade? Por isso que a ética na IA é tão importante. O livro fala muito da necessidade de desenvolver e usar a IA com responsabilidade, garantindo que ela seja usada para ajudar a humanidade. Mas mesmo com os desafios, é inegável que a IA baseada em dados tem um potencial gigante. Ela pode nos ajudar a resolver problemas complexos e melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida. E o livro nos deixa com certeza de que a IA é uma das áreas mais fascinantes e promissoras da ciência. Ela não para de evoluir, com novas descobertas e aplicações surgindo a cada dia. E o nosso Bookcast também não termina aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo da inteligência artificial. Fiquem ligados para mais mergulhos em livros incríveis sobre ciência, tecnologia e muito mais. Até a próxima.